Olá, olá, boa noite. Como é que vocês estão? Quero saber quem está animado para o nosso esquenta. A gente está aqui para fazer essa série de lives entrevistando mulheres poderosíssimas, maravilhosas, que vão falar com a gente sobre as jornadas delas, como elas tiveram coragem para seguirem o seu caminho. E todas essas mulheres maravilhosas que eu tenho entrevistado aqui no nosso esquenta são pessoas que seguem o seu mapa astral. Mesmo que elas não estudem astrologia ou não tenham conhecimento, são pessoas que são realizadas, fazendo o que fazem e que seguem a sua essência. E hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, queridíssima, a Nauara, que faz um trabalho lindo, com prosperidade, com sexualidade. Aliás, já conto para vocês que a última vez que ela vai fazer a turma de Theta Healing vai ser agora, no final do mês. E eu tava até agora, antes de entrar na live, batendo um papo com ela para saber de tudo. Sejam muito bem-vindos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O cenário tá um pouquinho diferente porque eu tô em Curitiba de volta, na casa dos meus pais, né? Eles moram na praia, em Guaratuba, litoral paranaense, e tem casa também em Curitiba. E aí eu tava tentando achar aqui um cantinho pra gente conversar, e a Nauara já tá aqui, in the house, seja muito bem-vinda. Hebe, querida, da Servir, adoro ver nossos mentorados, nossos alunos por aqui. E eu espero que vocês aproveitem muito esse bate-papo de hoje e tirem vários insights, né? Porque semana que vem, na segunda-feira, começa o nosso evento Escolha o Seu Destino, onde a gente vai aprender como usar a astrologia psicológica para agarrar aí o nosso destino pelas ventas e criar a vida que a gente sempre sonhou. Pessoal que tá chegando, já faz a gentileza de dando like, de partilhando, chamando os amigos. E minha querida Nauara, tô às ordens aqui, é só você pedir para entrar. Não sei se você já pediu, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já começa esse papo delicioso, onde a gente vai falar pro pessoal aí da sua jornada. E já tô de olho aqui no seu mapa, ó, tô com a minha colinha aqui. A gente tem uma pessoa com um mapa aí incrível para a gente desvendar juntos. Então vocês comecem aí a olhar os mapas de vocês também. Vamos receber a nossa convidada aqui no Instagram novo, porque a gente vem do perfil antigo, né? Aqui só deixa ficar 1 hora. Então eu já começo assim, ai meu Deus, temos pouco tempo. Porque essas entrevistas maravilhosas precisava poder passar de 1 hora, né? Oi, Fabi, boa noite. Tudo bom? A gente está no mesmo lugar do mundo agora, é mais fácil, né? Bem mais fácil. Aliás, não necessariamente. Não necessariamente. Ah, é? Ah, Depende. É, depende. depende, Como você depende. tá? Eu tô bem, minha querida. E você? Como é que você tá? Eu tô ótima. Ai, Estou que muito bom. bem. Coloquei esse fone com cabo que é o melhor para ouvir e para falar. Gente, então, eu tava aqui antes de entrar, eu recém cheguei na casa, não tem ninguém. Fui ligar modem, tudo isso, essas coisas, né? Eu sou muito esquecida, eu admito. Eu vivo assim, outra dimensão. E aí essas coisas práticas, né? Até falando de astrologia, eu tenho ascendente e lua em virgem. E as pessoas têm o costume de achar que você é o mapa astral. Opa, até caiu aqui a luz. Eu falei, você não é o mapa. O mapa é um caminho, ele é um mapa, ele é um rumo, você segue ou não. E eu falo assim, nossa, eu realmente tinha que nascer com ascendente e lua em virgem para me lembrar que eu preciso aterrar. Vem pra terra, menina. Senão o resto do meu mapa cheio de água, cheio de peixes, ele vai me levando, ele vai me levando, né? E é isso. Mas você tem razão, não necessariamente é mais fácil, né? Você sabe que Uhum. eu tava super acostumada a fazer minhas lives sempre. Eu nunca fiz live à noite, sabia? Porque na Nova Zelândia, de manhã de lá e de noite daqui. Então era muito gostoso. Eu acordo, tomo um café com calma, faço a minha higiene e começa a live. E o pessoal com vinho aqui, né? Indo dormir. E eu sempre no outro fuso. E agora eu tô na outra realidade, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas há de ser próspero, há de ser próspero. A gente Total.
né? Já estou entrando na vibração aí. É muito legal a gente experimentar a nossa ciclicidade, né? E eu acho que isso é uma coisa bacana. E você fala bastante disso também, né, Anauara? Falo. Dos movimentos, dos ritmos. Minha querida, como que você quer que eu te apresente? Porque eu aviso que eu fiquei assim, meu Deus, a Anauara faz tanta coisa, como é que eu vou apresentar ela? Terapeuta multipotencial, teta healer, Sou sexualidade, ex-advogada. prosperidade, né? Mulher completa. Pronto. Fabi, e você sabe que essa questão. Peraí, deixa eu só colocar aqui de uma maneira melhor. Essa questão de ciclicidade, isso é tão poderoso para mim que eu tatuei essa informação em mim para eu nunca me esquecer, sabe? Ai, que linda. Sempre, sabe? Que a vida é cíclica, que tem sempre um sol que nasce todos os dias, que tem a comunhão com o céu e a terra. Então, essa foi a minha forma de trazer essa informação para o meu corpo, integrar isso em mim, para que eu sempre me lembre. E isso é muito valioso, sabe? E o mais poderoso para mim desse lugar é que a Lua representa esse movimento que nunca entra em retrogradação. Essa palavra tá certa, né? Tá correta. O Sol e a Lua nunca, nunca. A nossa luz nunca tem como ser apagada, ser diminuída, retrogradar. É só de Mercúrio para frente, exatamente. E outra coisa interessante, Ana Lara, achei muito legal você falar disso já no começo da live, que é um dos maiores mitos da astrologia, planeta retrógrado, né? Especialmente Mercúrio retrógrado. E a gente, no meio do digital, né, lançamentos, o pessoal morre de medo. Ai, não posso Mercúrio retrógrado. E eu sempre conto essa história. Os meus maiores lançamentos, os nossos lançamentos, acima de 6, quando a gente fez 6 dígitos a primeira vez, quando a gente fez 6 dígitos a segunda vez, foram todos com Mercúrio retrógrado, tá? Eu acredito super. Porque o planeta não vai dizer o que vai acontecer, né? O planeta tá te dando um rumo, ele tá dizendo, cuida da sua comunicação. Então, faça um lançamento com menos desespero, menos correria, mais leve, mais alinhado, mais cuidado com as pequenas coisas, e aí dá bom, não tem problema. Não tem o menor problema. Né? Tem muito terrorismo aí na astrologia que a gente precisa desmistificar. No Mercúrio retrógrado, o único problema pra gente aqui onde eu moro é que a internet, Fabi, é impressionante, é muito impressionante como afeta muito a internet. Então, qualquer coisa que eu preciso fazer, eu vou encher na casa de cristais. Aí sim, beleza. Mas você está se sintonizando e está tomando os cuidados, né? E você sabe que o Marcos Dutra, que é meu mentor lá no Mastermind na Fogueira, a gente um dia estava brincando sobre isso de Mercúrio retrógrado e ele falou assim, Fábio, você já fez alguma análise? Porque eu sou cientista, né? Eu estou fazendo mestrado em saúde mental, então eu tenho também um lado, eu brinco, eu sou muito bruxa e eu sou muito cientista também, porque eu acho que todos os conhecimentos são válidos. Total. E aí, eu fui fazer uma análise, Anauara. Eu fiz um post lá no perfil antigo que a gente tinha e eu pesquisei durante... eu olhei um ano inteiro, todas as vezes que Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, internet caíram, tá? Para ver a prevalência de Mercúrio retrógrado ou não. E mais de 80% das vezes Mercúrio não estava retrógrado. Aí... tem uma coisa que eu acho que você deve trabalhar quando a gente fala de Theta Healing de crenças, que é o nosso sistema reticular, né? Sistema de ativação reticular. Então, assim, a gente acredita que a internet piora quando o Mercúrio fica retrógrado. Sim, ela pode piorar. Mas ela piora quando o Mercúrio não está retrógrado também. Só que a gente está condicionado a perceber e dar ênfase nisso. Perfeito. Olha que louco, né? E aí eu peguei dados e eu fiz um post com print de todas as vezes que Instagram, Twitter, tudo, e falei, não estava retrógrado. E eu sempre convido os meus alunos a na hora fazerem assim, toda vez que a internet cair, que você tiver um pepino com banco, que a comunicação travar, anota a data e anota do lado se Mercúrio está retrógrado ou não. Por que eu quero que vocês façam isso? Porque um jeito de trabalhar com crenças
é a gente trazer para o concreto, né? Porque crenças são generalizações. Eu nunca vou ter sucesso. Sexualidade é sujo, né? Crenças generalizadas. Pelos quais as pessoas enxergam a vida. Exato. Então, se a gente mudar a visão, a gente consegue mudar a mentalidade. Mas mudar a visão não é tão fácil, né? Não dá pra gente chegar assim, eu quero pensar diferente. Tem estratégias, né? Tem técnicas, tem cura. E uma estratégia que eu aprendi na faculdade de psicologia na Nova Zelândia, de mudança de comportamento, era isso de trazer por concreto quando você está fazendo terapia. E eu achei muito legal, sabe? Porque realmente a internet aí deve piorar com Mercúrio retrógrado. Mas eu te convido a anotar todas as vezes que você tiver problema, e aí você vai ter uma estatística que vai te mostrar assim, realmente, Ana Lara, fica uma bosta quando o Mercúrio está retrógrado, mas fica bem ruim também quando ele não tá. E aí a gente vai mudando a nossa visão. Não é incrível? Ai, muito. Gente, isso é muito genial, assim. E eu vou aproveitar essa deixa para falar como é que eu me apresento. Eu sou humana, sabe? Para mim, essa é a minha melhor definição de qualquer coisa. E na minha humanidade, eu busco vivenciar experiências múltiplas, sabe? Multidisciplinares, desde que eu sou criança. Então, eu empreendo desde os meus 8 anos de idade, Ai, que sabe? legal! Desde os meus 8 anos de idade, eu sempre amei empreender. Eu já tive 8 negócios diferentes e atuei durante 15 anos na área jurídica. E há 5 anos eu comecei uma jornada de transição profissional. Então, eu fiz essa transição, comecei isso em 2017. Eu consolidei essa transição efetivamente no início de 2020. Mas vim nesse lugar, né, durante 2017 até 2020, ainda entendendo, fortalecendo uma área, mas ainda muito conectada à outra, porque rupturas, assim, muito. Eu não acho que funciona pra nada na vida, sabe? Eu concordo, Nauara. Eu acho que a gente tem que entrar no fluxo, né? E eu acho tão interessante que quando eu converso com pessoas que eu admiro, gente que eu acompanho, e aí eu me identifico, a gente vai ver como, apesar de serem caminhos diferentes, tem pontos em comum na história. Porque eu Muito. comecei a empreender criança também, né? A minha mãe disse que eu só não vendo gelo para esquimó, ela não sabe como. Porque eu fazia pulseirinha e vendia na escola. Criança, né? E eu fazia show, eu treinava meus irmãos para fazer show. A gente cantava a Fórmula do Amor, do Kid Abelha. E aí a gente treinava e aí eu vendia ingresso para o show da gente, para o meu pai, para minha mãe, para os vizinhos, olha só, né? E eu também já tive um monte de negócio, de tudo que você imagina. Até de sanduíche natural eu já vendi. Já vendi de tudo, 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 tudo. Muito legal. E você, 15 anos como advogada e eu 13 no corporativo. Eu tive quase 10 anos como advogada, mas o meu tempo total na área jurídica foram 15 anos. E é muito. É um lugar muito científico também. A ciência Com jurídica certeza. mapeia muita ciência, muita pesquisa, muito estudo, muita execução. E o motivo pelo qual eu fui buscar as terapias era porque eu olhava para muitos casos que não andavam dos meus clientes e eu falava, gente, não é possível, não é Deve ter possível, alguma coisa aí. deve. Então era tipo assim, eu ia fazer um inventário de um cliente que para um cliente demorava 15 dias para sair um documento, para outro demorava 8 meses. Meu E Deus. o mesmo órgão, protocolando no mesmo dia, sabe? Então eu comecei a olhar e observar, pera, o que que tem por trás disso aqui que eu não tô vendo? O que que tem por trás das minhas próprias questões internas que eu não tô vendo? Então foi uma busca muito individual e eu tenho essa característica de buscadora. Então, quando eu aprendo algo, eu tenho uma necessidade de ir na fonte, Fabi, na Eu já fonte. tô aqui, assim, colando do seu mapa para ver essa necessidade, assim, né? De onde vem. Sol e Mercúrio na casa 6, né? Que é uma casa virginiana, é uma casa de conhecimento. A casa 6 é a casa do nosso dia a dia. E você tem Mercúrio ali, bem pertinho do seu Sol. Então, daquela coisa, né? Uma aura de Hermes, uma aura de Mercúrio. Tem que ir na fonte. Engraçado que foi exatamente a palavra que você usou, né? Eu tenho que ir na fonte E na da fonte. informação.
muito importante para mim na fonte. Meu pai foi padre e a minha mãe foi freira. Então, Olha! de alguma maneira, eu sempre sentia que eu tinha a fonte de Deus muito próxima de mim. Porque pensa, em casa eu tenho ali as representações de Deus na Terra, né? Então, Sim. eu fui inconscientemente muito privilegiada. Só que qual que era o problema? Se eu tinha tão próximo e o meu pai, tudo que meu pai falava, Deus castigava, eu pensava, eu tô fudida. Eu estou fudida e mal. Ah, Por quê? Porque Deus está me vendo de pertinho. Então, eu preciso e ele ser. tá vendo tudo que eu tô fazendo aqui. Nossa, ele vai me pegar. Uhum. Ele tá vendo. Então, esse lugar de precisar ser perfeita, ele veio disso. E quando que eu comecei a empreender? Eu vivenciei sucessivos abusos sexuais quando eu tinha 8 anos de idade. Então, a minha busca por empreender e gerar o meu próprio dinheiro começou nisso. Porque eu entendia que dinheiro era liberdade. Então, ter dinheiro me fazia livre. Então, se eu tiver dinheiro, eu vou me libertar de dores profundas que eu não tenho que passar, mas não sei como sair disso. Entendi. Então, essa busca, ela veio de uma ânsia de me libertar de uma dor muito profunda que eu não sabia verbalizar. E então eu pensava, eu não posso confiar no outro para me explicar. Eu tenho, Uhum. com 5 anos eu lia perfeitamente bem, porque o meu pai, Olha só. eu e as minhas irmãs a ler, então eu sabia ir nos lugares, eu tinha o instrumento para buscar e aprender. Então eu confiava mais em mim do que em qualquer outra pessoa para me falar qualquer coisa. E aí, qual era o meu ponto de dor, Fabi? E até hoje, assim, eu sempre gostei de buscar uma fonte que eu sentisse a alma transbordando conhecimento. Então, se fosse uma pessoa que só replicasse conteúdo de forma vazia, eu tinha muita dificuldade de aprender. Então, eu fui uma Entendi. péssima aluna na escola. Péssima aluna na escola. Por quê? Porque se os professores não falassem com alma, não tocava a minha alma. Então, eu aprendia a estudar com a minha mãe embaixo de um pé de ipê, embaixo de um pé de manga, sabe? Então, eu sempre fui muito autodidata, mas eu sempre gostei muito de ter certificados e diplomas. Isso para mim sempre foi muito valioso, mas eu não aprendia com quem me ensinava. Eu Uhum. aprendi com as experiências de quem usufrui daquilo ali no dia a dia. Então, se eu fosse estudar direito da criança, eu ia para a penitenciária, para os espaços onde os adolescentes estavam presos, sabe? Se eu fosse estudar sobre direito do consumidor, então aonde eu vou que os consumidores estão sendo violados? Eu atuei muitos anos como pesquisadora, trabalhando com pessoas que eram vítimas de tráfico humano. Então, eu ia lá Uau! entender isso no Ministério Público Federal, na Justiça. Você vê como a tua história é marcada. Eu tô olhando aqui para o seu mapa e tentando e fazendo links, né, com a tua história. Como a tua história é marcada por caminhos diferentes, mesmo em questões muito tradicionais, até mesmo no próprio digital, o que você faz é bem diferente, Muito. né? É um meio do céu em aquário, super honrando o seu meio do céu. E eu não sei se já te explicaram desse jeito, mas Vai. assim, eu faço astrologia psicológica, né? Então, assim, a minha astrologia, ela é autoral, ela também não veio. Tem a astrologia dos livros, eu comecei a estudar de forma autodidata, muito parecido com você, não tão nova, eu comecei com 7 anos, comecei pela mitologia, porque eu sou autista, mas eu não sabia que eu era autista. Então, eu me senti extremamente inadequada quando criança. Eu tenho as estereotipias, né? Então, eu mexo as mãos, eu tenho dificuldade, às vezes, de manter o contato de olhar. Infelizmente, não se tinha o conhecimento que se tem hoje. E aí você vai sofrendo bullying, rótulos e tal. E eu sempre fui mega nerd, mega nerd, mega, mega, mega. Sempre gostei de toda essa outra área. E o que eu acho interessante de tudo isso é que, assim, eu comecei estudando pelos livros, do mesmo jeitinho que você falou, correndo atrás de fazer os cursos, certificados e tal. Mas eu fazia e eu sentia que tinha alguma coisa que estava errado naquilo, sabe?
mas eu não sabia explicar o que que era na hora, eu não tinha resposta. Então eu fazia daquele jeito que todo mundo fazia e que se vê muito por aí. A astrologia que diz, na hora é libriana, então ela é assim. Ela tem um ascendente em touro, então ela é isso, é determinista, põe rótulo. Com o tempo e com os meus próprios processos, depois que eu saí do corporativo, eu sempre fui apaixonada por Jung, por símbolos. Eu sempre achei símbolos uma coisa incrível, porque eu posso olhar para esse símbolo e ver uma coisa, e você pode olhar e ver outra. E não existe certo ou errado, né? Eu sempre gostei dessa coisa das diferentes perspectivas que unidas chegam numa coisa nova. E aí eu comecei por conta, eu fiz formação em coaching, eu fiz formação em análise comportamental, eu comecei a buscar um outro jeito de entender o ser humano. E quanto mais eu fui buscando essas formações, e depois eu fiz a faculdade lá na Nova Zelândia, e aí, para minha surpresa, a psicologia na Nova Zelândia não tem nada a ver com a psicologia daqui, tanto que eu não posso atender clinicamente, né? Já começa por aí, é diferente. O psicólogo na Nova Zelândia é um pesquisador. E todos os modelos de pesquisa são holísticos. São todos modelos indígenas, Anauara. É a coisa mais linda do mundo. Tefara e Tapafá. E é o modelo de saúde pública, inclusive, do país, tá? É o modelo indígena. É maravilhoso. E aí eu fui me encontrando, eu falei, uau! Dá para fazer ciência de um jeito diferente, isso daqui é legal. E aí, conforme eu ia aprendendo esse lado científico, eu ia vendo assim, isso é astrologia? Dá para fazer uma astrologia diferente? Eu vou começar a juntar isso com o que eu sei de astrologia. Porque eu estudo astrologia há 34 anos, mas o meu método foi criado há 2 anos. Foi em 2020. Antes, eu falava desse jeito. Olha, Nauara, você tem um ascendente em touro, então você é assim, assim, assado. Essa nova forma de falar, de expressar e de ver o ser humano só aconteceu depois que eu fui lá, para o outro lado do mundo. Passei por várias questões financeiras, vários traumas, precisei mexer em várias feridas, renascer, né? E aí eu acho que o conhecimento veio quando eu estava pronta. E aí eu consegui criar esse método que eu chamo de astrologia psicológica, porque ele é baseado em uma linguagem simbólica e empática. Então a Nauara não é, né? Só a Nauara sabe quem ela é e quem ela vai ser. Eu, como astrólogo, eu atendo muito pouco, atendo poucas pessoas. Eu gosto de ter o pezinho ali no, né, botar a mão na terra. Então eu continuo atendendo pouquíssimas vagas, extremamente limitado, mas o meu foco é ensinar pessoas esse outro olhar, ensinar a olhar para o seu mapa e dizer assim: olha que legal, Anauara, você está me contando a sua história e o seu meio do céu é em aquário. Meio do céu é a sua melhor versão. Então, ele é que nem uma bússola. Sempre que você tiver qualquer dúvida na sua vida, se você fechar os seus olhos e se perguntar como que eu posso fazer isso diferente do que todo mundo faz, sair do lugar comum, qual é o meu jeito único de fazer isso? Eu fico até arrepiada. Aí você está se alinhando com o seu mapa. Aí você está seguindo o seu rumo, entende? Mas esse jeito é o jeito que a Nauara vai criar. E aí, quando você falou das suas dores, das suas questões de infância, assim, é aquela coisa, né? Trabalhamos com mulheres e eu digo, os números são muito piores do que a gente sabe. Eu acho que de 10 mulheres que eu atendo, 9 sofreram abuso. Eu fui vítima de estupro aos 17 anos, então sinto muito pela sua dor, porque, enfim, fazia parte da nossa história passar por isso, não nos define, né? E eu acho que quando eu olho para o mapa, as pessoas falam assim: ah, tá escrito no mapa que vai acontecer isso. Não, não tá escrito nada. O mapa não adivinha nada, não prevê futuro nenhum. O que eu vejo em termos de dores no seu mapa, né? Existe um ponto chamado Quiron, que é o curador ferido. Não quer dizer que você vai ter dor naquilo, mas é um ponto onde você pode transmutar. É um ponto assim. Onde você pode ser uma curandeira mesmo. E você tem Quiron na 3, que é a casa da comunicação. Então, olha que legal, me chamou a atenção quando você falou que você não
conseguia falar, né, das questões. E a sua cura vem através da fala, mas o seu poder de curandeira vem de dar voz, né? E em Câncer, nutrindo a voz das mulheres, né? Uau. E Câncer é regido pela Lua e você tem a Lua tatuada aqui. Né? Aí eu falei, olha que lindo. Ela é uma curandeira que, através da fala, através da... Casa 3 é o ambiente. Então, não é só a fala, né? É a comunicação energética, é a comunicação não verbal, são as crenças. E o seu trabalho toca esses locais, né? Toca, Passa por isso. toca. Uau. Que incrível! E você estava me falando antes da gente, não hoje, quando a gente conversou sobre fazer a live, você já tinha feito seu mapa antes, né? Você já teve interesse assim em astrologia? Me conta. Então, a minha relação com a astrologia é curioso, assim, eu nunca tive muita curiosidade para saber meu mapa, saber meu signo, saber, sabe, qual signo tá em qual casa e tal. Aí, alguns anos atrás, uma pessoa que veio integrar a família do meu marido começou a me falar, isso tem acho que uns 14 anos mais ou menos, e ele falava pra mim assim, ó, eu fico estudando seu mapa, e aí eu fico vendo por que que você é desse jeito. Eu falava assim, história de estudar mapa, eu sou desse jeito como? Você nem me conhece, criatura. E aí eu já ficava meio assim, gente, mas a Dá um pessoa ranço, né? ela não me conhece, ela quer me definir pela minha data de nascimento. E eu já olhava e falava, gente, mas eu sou um compilado de um monte de experiência. Por que que as pessoas têm que olhar pra mim? Eu sou libriana, eu não consigo decidir. Eu sou uma pessoa extremamente decidida. Só que, tipo assim, ó, se eu chegar num lugar e tiver 10 tipos de salgados diferentes, eu vou me dar um tempo para ficar ali esperando, olhando e pensando. Tomar uma decisão, se eu escolho tomar uma decisão que é, sabe, dedicada, determinada, eu sou extremamente determinada, mas eu não sou determinista, porque eu sou extremamente flexível. Eu não tenho medo do erro. Então, eu sempre entendi, eu sempre tive muito ranço de horóscopo. Porque eu falava, Com gente, certeza. uma pessoa determina a vida dela porque alguém tá falando que hoje vai acontecer isso. Então, eu comecei a ressignificar isso, essa relação tem 2 anos. Eu acompanhava muito, acompanho ainda um pouco, a Carol da Barco. Uhum. E aí comecei a olhar de uma maneira diferente, entender o que está acontecendo, como que a natureza me guia. Mas a minha relação com a astrologia, ela é assim, ó, eu me conecto e entro em comunhão e confio no que os astros, Aham. que o planeta me traz de mensagem. Mas eu também entendo, se eu olho, por exemplo, na perspectiva do Theta Healing, eu me encontro como um ser multidimensional. Então eu posso me reconhecer muito além da vida nesse planeta Com certeza. desses astros. Então, a minha relação com a astrologia, eu sou uma curiosa da astrologia, sou uma total curiosa, eu fico fascinada com todas essas características, todas essas habilidades, compreendo que não sou exclusivamente isso, mas eu acredito muito na influência. Tanto é que eu tatuei em mim essa Uma referência. lua, né? É muito legal. E é muito lindo você falar isso, porque muita gente que chega a mim chega com várias crenças, porque conheceu essa astrologia de horóscopo, essa astrologia que diz que você é assim, que você é assado. E aí a primeira coisa que eu já digo para a pessoa é assim, ó, quantas pessoas você acha que nasceu no mesmo dia que você? Quantas pessoas será que nasceram, ó, 13/10/88, às 19h12 em Goiânia? Não foi só na hora. E todo mundo tem esse mapa. Como é que a gente pode achar que a vida dessas pessoas todas vai ser igual? E a genética? E a espiritualidade? Porque eu acredito nisso. Ninguém precisa acreditar, mas, né? Eu tô falando da minha perspectiva. Somos seres espirituais numa experiência terrestre. Eu não consigo saber tudo que eu já fiz, deixei de fazer, mas tenho uma boa bagagem aí. Existe a genética que veio do meu pai e da minha mãe, fofos, lindos, que estão aqui na live. São super queridos, eles vêm, participam das lives, dão pitaco, conversa, é um barato. Morro de rir com os dois.
super corujas. É, tem a genética deles, tem a influência deles. Eu sou filha de dois professores. E meu pai, quando era adolescente, ele fazia yoga, ele estudava viagem astral, ufologia. Eu cheguei aqui na casa deles, o primeiro livro da pilha de livros dele era Bruxos de Machu Picchu, o segundo livro era Chakras e não sei o quê. Então, assim, a fruta não cai longe do pé, Gente, né? Não esse já tem como. é E ele é cara. economista, Nauara. Economista. Então, assim, somos seres múltiplos. E Jung falava isso. Então, a minha visão da astrologia, ela é muito pragmática. Ela é muito terrena nesse sentido, até porque eu tenho ascendente no Virgem e o meu mapa diz para eu seguir esse caminho pragmático de entender assim, isso é uma ferramenta a mais. E ela é uma ferramenta de autoconhecimento, justamente por ser simbólica, ela vai acessar locais no seu inconsciente. Então, às vezes, você começa a estudar astrologia e você tem uns sonhos. Uhum. E aí você lembra umas coisas da sua infância. E aí você começa a perceber, assim, a natureza de uma outra maneira. Então, eu busco sempre esse olhar de integralidade, esse olhar holístico. Por isso, que até quando a gente conversou, eu lembro que você me falou, ah, sou libriana assim, assim. E eu te disse, Ana, eu faço uma astrologia diferente, eu não olho assim, não. Porque eu tenho que olhar o mapa inteiro, eu olho o todo. E até porque a Nauara não é o mapa, ninguém é o mapa, mas o todo é muito diferente. Minha mãe é Libra e é completamente diferente de você. E uma libriana com ascendente em touro como você vai ser diferente. Porque tem que ver onde vai estar a Vênus, que é o regente. Seu regente está na casa 5, que é a casa do prazer. Pronto. Né? Não sei se já tinham te dito isso. O regente do seu mapa, né? O Ah, planeta mais importante do mapa da gente é o regente do nosso ascendente, tá? Por que ele é o mais importante? Simbolicamente, gente, não é que o planeta não tá nem aí. Os planetas, né, não são entidades vivas, eles não tá aqui preocupado comigo, com a Nauara, que ninguém tá aqui, né? Ele tá lá no mundo. Ai, olha a Digi Girls aqui, gente. Sou super fã alô, sua. Amo, amo, adoro, super fã. Ascendente em touro. O ascendente em touro, a gente vai buscar o regente. O regente é Vênus. Então não tem essa história, ano de Mercúrio, ano do Sol. Não, tá na hora, o negócio é Vênus. E o que é Vênus? É se relacionar, é descobrir a sua beleza, é descobrir. Eu não sei se você sabia que Vênus rege prosperidade, né? Não é só relacionamento, né? E aí você trabalha com isso. E aí a sua Vênus está na casa 5, que é a casa do prazer. Em Virgem, que é a única mulher do zodíaco. Então, qual é o caminho da Nauara? Prazer, prosperidade e feminino. Olha que ah, coisa mais linda, não, muito. né? É muito maravilhoso. Nossa, Eu muito. acho muito lindo. E eu falo assim, gente, vocês têm que apagar tudo que vocês sabem de astrologia. Que não é assim, ascendente, sol em lua. Gente, é o mapa inteiro. E você tem que entender o símbolo. O símbolo do ascendente. Ascendente. Tá ascendendo, tá crescendo. Então, o signo do ascendente não é quem eu sou, mas é uma simbologia de um arquétipo que, se eu desenvolver, eu vou crescer. Então, o que a Nauara deveria seguir para crescer? Touro. Touro são os 5 sentidos. Né? Ele é sinestésico. Então, não dá para a Nauara ficar só cabeção, só lá no científico, doutora, tal, nos processos. Isso é muito mental, é muito Mercúrio. Que você tem em você. Mas você não é só isso, né? Você sabe que isso é tão, tão foda o que você tá me trazendo, porque assim, eu não tenho essa consciência do formato como você tá me trazendo. Mas eu comecei a estudar, comecei a acompanhar terapeutas ocupacionais que fazem trabalhos com crianças e adolescentes autistas para Ai, que lindo! para entender como é o trabalho, o desenvolvimento de experiências sensoriais com essas crianças e adolescentes. Por quê? Porque as experiências sensoriais que conectam olfato, paladar, visão, audição,
tato, o sentido, o sistema proprioceptivo e o vestibular que está vinculado ao equilíbrio do corpo, ao movimento do corpo. O proprioceptivo em autista, hashtag eu sou autista, gente. Meu, a Nauara, eu quebrei o pé 3 vezes. Eu não tenho equilíbrio. É muito. Autista não tem equilíbrio, é muito difícil. O nosso cérebro, essa parte, né, da propriocepção é muito complicada. É muito complicada. A gente vira o pé muito fácil, né? Como E é aí, importante esse trabalho. e aí eu fui estudar como é esse trabalho com essas crianças para entender como é que eu podia trazer isso para o meu trabalho e para as experiências das minhas mentoradas e alunas. Ai, que Então, lindo! experiências sensoriais que vão criar significados. Olha lá, Jung, né? Que vão criar significados. Agora eu lembrei a caixa, né? Eu vi esses dias no seu stories, achei a coisa mais linda. Que tem um hobby de seda azul escrito rainha, é isso? Ou será que eu lembrei? Humana, humana. Aham. Eu lembro, tem um aromatizador, tudo isso. São sete. Nauara, eu dei print no seu stories, até para te perguntar depois quem que faz, porque eu achei maravilhoso. É Gente, incrível. olha que experiência incrível isso. Aquele material, ele foi todo canalizado por mim, com uma farmacêutica incrível, também aromaterapeuta de São Paulo. E a Que gente lindo! nos últimos 2 anos eu venho mapeando muito, sabe? Não só os atendimentos, mas estudando e entendendo como funciona a mente e o comportamento dessas pessoas que buscam o meu trabalho, que conectam prosperidade, relação com dinheiro, essa relação com o prazer na vida, essa relação com a própria vontade de viver. E aí eu pensava, gente, não dá para ser só mental e também não dá para falar que é só visual. Porque Não, é. eu não sou uma pessoa visual, Fabi. Eu ver uma imagem e nada, assim, eu sou uma pessoa zero visual. Você Eu é sou, sinestésica, né? Bem mais sinestésica. eu sou Porque o mapa não diz quem a gente é, mas ele diz o caminho onde as coisas fluem. E a gente sabe, eu te acompanho, eu sei como tá linda a sua carreira, como você desabrochou, como tá tudo fluindo. Seu trabalho é maravilhoso. E o seu mapa é um mapa sinestésico, né? Então, quando você se alinha com ele, as coisas fluem melhor. Então eu fui buscar isso. Quais são as experiências sensoriais que as pessoas vão acessar para que isso que elas vivenciem de maneira mental possa de fato integrar com tudo que essa pessoa é. E não dá para falar. É por isso que eu inclusive vou parar de dar os cursos de teta, porque eu sou apaixonada, eu acho Ia te incrível. perguntar isso, me conte, por que você vai parar com os cursos de teta? O que que acontece? Teta Healing é uma ferramenta que assim, eu me sinto muito, muito honrada, sabe? De ter conhecido, de aprender. É uma habilidade de você se conectar com você, com autoconhecimento que para mim é extremamente poderoso, sabe? É uma questão de fé mesmo, de você acreditar, de você sentir e de entender como isso se aplica em você. Mas o Teta é uma técnica que ela é fechada nela e tá tudo certo. Eu acho que isso não é um Entendi. problema E para tá quem tudo bem. Uhum. certo, sabe? E aí, quando eu comecei a trazer, integrar esses outros elementos, corpo, emoção, espaço, meio, fico muito fechada em fazer exatamente o que o Teta manda. Ah, entendi. Quando eu vou, eu não posso colocar a minha cara, olha lá o meu regente, né? Como é que eu posso fazer do meu jeito e sair do lugar comum? Uhum. Eu fico presa à técnica e aquilo que eu devo honrar, porque eu sou vinculada a um instituto. Claro, claro. Eu entendi o que você está falando. E realmente você está correta, porque olha só, o seu meio do céu é em aquário. Então, qualquer coisa que você tenha que fazer somente de um determinado jeito, você está se desalinhando do seu mapa. Por mais que o Teta seja uma coisa muito aquariana, porque é inovador, é diferente, é holístico, né? Se você tiver que ficar assim, formatada, não é para você. Porque, ó, tem outra coisa que eu ainda não tinha te dito. Seu Marte. Marte é como a gente faz as coisas, né? Seu desejo, seu poder em Áries, né? Que é a casa dele. Eu digo assim, cada planeta rege um signo. E eu costumo usar uma analogia, Nauara, para simplificar quem está começando a estudar astrologia. Eu digo assim, ó. Vamos imaginar que os planetas são atores?
são atores, só que eles só sabem fazer um verbo. O Sol só sabe brilhar, dar calor. A Lua só sabe emocionar, sentir. Mercúrio só sabe comunicar. Marte só sabe fazer, tá? E os signos são roupas. E a gente tem os 12 signos no mapa. Do mesmo jeito que a gente tem um monte de roupa no guarda-roupa. Mas tem roupa que a gente fica mais confortável, que você gosta de usar mais. Então, o signo onde está o planeta no seu mapa é a roupa para aquele verbo se expressar mais confortável. Eu sempre digo assim, ó, você pode esquiar de biquíni e você pode ir para a praia com roupa de neve. Mas não é mais confortável usar a roupa certa para a coisa certa? E não é uma questão de dogma, não é para amarrar a pessoa, né? É assim, experimente. E o teu fazer ariano, Áries, é impulso, é paixão. Então, se o teu fazer não tiver uma centelha, é para você ficar um pouquinho desconfiada, sabe? Porque o caminho do mapa vem essa centelha. Só que o teu Áries, às vezes acontece isso. O seu é na trave, o seu Marte em Áries, ele é na divisão da casa 11 para a casa 12. E aí existem, como existem em todas as técnicas, as divergências, né? Tem astrólogo que diz que fica na casa, tem outro que diz que passa para outra. Eu trabalho eu acredito assim, eu olho para o físico, né? O planeta. O planeta, ele tá andando. Ele tá andando em que direção? Ele tá indo para a casa 12. Não, então se ele tá na trave, ele é na casa 12. E a casa 12 é a casa da espiritualidade. Então, o seu fazer, ele tem que estar conectado com o todo. A casa 12, ela é a última. Ela é a casa que fecha o mapa. Então, fazer que não seja holístico, Não sei. ele está desrespeitando a tua natureza. Exatamente. Então, eu comecei a sentir isso, mas eu não tinha essa... Eu não entendia que já era esse momento. E aí eu dei uma última turma de Theta Healing. Eu tinha essa programada para agora, que é aqui em Goiânia, e a gente vai fazer a transmissão também. Eu decidi abrir. Mas quando eu terminei a minha última turma, que aconteceu em janeiro, quando eu terminei o curso, me veio assim, intuitivamente, essa foi sua última turma, só se despeça. E eu só olhei e aceitei, sabe? Assim, eu não senti vontade de questionar a intuição, porque geralmente eu sou bem questionadora, não me importa, tá? Quem é que tá me falando? Se não quiser sentir, pra mim, eu sou a pessoa que eu vou racionalizar, obviamente, mas pra mim precisa, de fato, ter esse pulso mesmo de vida. Teu sol é na casa 6, né? A casa 6 é uma casa virginiana, é uma casa do concreto. Tudo bem, você é libriana, mas o seu Sol e o seu Mercúrio, Mercúrio é o pensar, né? Eles estão em uma casa de Virgem. Então, a roupa é Libra. Mas imagina que é uma Libra que ela pega uma capinha de virginiana e coloca, entende? E é isso que eu digo que vai dando os tons, as sutilezas. A astrologia é uma linguagem. É questão de você aprender a ler. Você não pode simplificar o inglês the books on the table. E não dá para pegar a astrologia e simplificar signo, gente. É esse o rolê, é essa a diferença. E se você tiver esse olhar simbólico, você vai fazer o que a gente está fazendo aqui. Você vai se questionando, aí você vai pensando, isso daqui, eu estou usando isso? Né? Por exemplo, deixa eu pegar uma coisa aqui do nada que a gente não falou. Teu nódo lunar na casa 11 em peixes. Então, você vai olhar para isso e não vai entender assim. O meu caminho é trabalhar com grupos e espiritualidade. Isso é astrologia descritiva. Mas você pode pensar assim, como é que eu trabalho com grupos? Será que quando eu estou em grupos, eu me sinto conectada com o todo? Tanto que no meu curso, Anauara, tem um planner. A primeira aula do curso é um planner de autoconhecimento. Então, você vai aprendendo astrologia, mas você vai olhando seu próprio mapa e é bastante pergunta. Porque é processo, não é solução mágica. Quem vier fazer meu curso porque acha assim, vou pegar aqui, assistir 3 aulas e sair lendo mapa astral, nem compra, gente, que é perda de tempo, é processo. E ele é um processo de autoconhecimento assim, ele te pergunta, onde que você tem Áries? Eu tenho Áries, a Nauara tem ali, na casa 12, a casa da espiritualidade. Beleza. Se Áries é o arquétipo do herói, é a paixão,
Eu sinto isso quando eu penso em espiritualidade. Uau! Eu sou heroína das minhas crenças, da minha relação com Deus? Ou será que eu me coloco como vítima de Deus? Aí esse Ares não está expresso de forma saudável, né? Porque eu sempre digo para os meus alunos que é assim, ó, na hora tem um espectro. Jung falava muito espectro, né? Teu autista, existe um espectro. Você pode estar aqui, você pode estar aqui. Pode estar aqui, pode vir para cá. E o Ares pode estar aqui, no 10. Tá exagerado, né? Impulsiva, grosseira. Sim, pode. E pode estar equilibrado, assertiva, líder de si mesma. Mas eu posso ser uma Ariana que estou no zero da expressão desse Sol em Áries. Vitimista, insegura, acho que eu não tenho valor. Então, quando você entende os 12 arquétipos e você começa a navegar pelo seu mapa, ele é um caminho de autoconhecimento, porque você vai questionando cada arquétipo, e pensando, como que isso tem relação com a minha vida hoje? Como que eu posso expressar isso? Porque se eu acredito que todos nós temos direito à prosperidade, à felicidade, a sermos seres inteiros, eu paro de achar essa bobagem de horóscopo, signo bom, signo ruim, porque eu entendo que eu tenho os 12, que eu sou tudo, que eu sou múltipla, e aí eu vou buscar expressar a melhor versão, a versão equilibrada de cada arquétipo, né? E eu digo assim, gente, ninguém consegue, tá? Assim, uma existência só. A gente tenta, tem dias que a gente fala assim, nossa, eu tô plena, tô mega alinhada com o meu mapa. No dia seguinte a gente dá uma surtada, porque somos humanos, somos cíclicos. A gente tá aqui para aprender, né? Exatamente. Uau, nossa, estou amando. Ah, vai ficar salva, né? Que eu já Vai, quero. vai ficar salva, gente, que eu já tô olhando assim e falei, não acredito que só tem mais 10 minutos, Instagram. Pelo amor da deusa, não faça isso. Eu estou vivendo agora um momento. Agora sim, desde outubro do ano passado, comecei a viver uma jornada muito profunda de transição. Uhum. Essa Eu transição. acompanhei também, porque eu te acompanho, sei de tudo que houve. Ai, meu Deus, muito maravilhosa. Em agosto, eu vivenciei uma experiência de um aborto. E aquilo foi muito forte pra mim. E aí, em outubro, eu vivenciei experiências no Instagram de muito hater, muito haterismo, sabe? E, tipo, milhares, 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 milhares de hates, assim. Aquilo foi bem forte pra mim. Mas o que me ajudou a enxergar essa situação específica de outubro também? Esse alinhamento e essa sintonização da comunicação. Então eu percebi que a minha comunicação, e quando você traz, né, esse cara, eu tô anotando o que você tá falando, então quando você traz a força da comunicação expressa no meu mapa, eu comecei a É perceber um Quirón na casa 3. Você é uma curandeira através da comunicação. É o seu poder. e Seu ela, poder de cura é ali. sabe, muito ruído. Sabe? Uhum. Eu parei, por exemplo, de conectar diretamente sexo a dinheiro, porque é uma comunicação muito ambígua. Para Eu quem entendo. para quem tá Uhum. dia é simples, mas para quem é topo de funil, para quem tá chegando cru Claro. nisso, é muito disruptivo. E essa disrupção, ela vem arraigada com um sistema de crenças de muita dor. Porque sexo Uhum. e dinheiro são duas energias muito contraditórias. São muito contraditórias e são grandes dores que todos nós carregamos, né, como humanidade, na nossa própria ancestralidade, né? Se a gente vai pesquisar, nós brasileiros, ou a gente tem a origem negra, indígena, imigrante, todas as origens vêm de origens de dor e de sofrimento, né? Perfeito. E aí eu comecei, e isso me ajudou justamente a olhar e pesquisar a própria história da humanidade. Então, quando você fala da questão dos colonizados, dos colonizadores, dos pretos, dos indígenas, então quando a gente olha, por exemplo, em 1450 a 1570, a 1750, as Américas entraram na rota de colonização marítima. Então aí vieram os comerciantes europeus e os colonizadores
chegaram aqui nas Américas, em até 300 anos, eles em 3 séculos, 80% da população das Américas foi dizimada. Dizimada. Uma cultura completamente exploratória, E né? aí, quem estava aqui, os índios, os pretos, uma cultura começou a ser descaracterizada. Então, eu comecei a perceber que eu levava mais dor para as pessoas, Entendi. falava isso, do que gerava cura. Então, Fábio, quando eu começava com isso de cara, eu perdi a pessoa. E eu Uhum. tempo na tentativa de recuperar do que auxiliar. Entendi. Nos últimos 4 meses, e eu estudo muito, desde muito tempo, mas eu comecei a buscar na história mesmo, por que que isso que eu falo, de fato, sabe, mapeando, entendendo Uhum. isso que eu falo, machuca tanto quem ouve. A ponto de ouvir que eu sou charlatã, que eu desconstruo, que eu tô acabando com a humanidade. Eu ouvi Imagina. nível, que o meu trabalho é um desserviço para a humanidade. Era esse nível de mensagem que Mas eu eu escuto isso também, viu, Ana Lara? Vou te dúvida. dizer. Eu Nossa, e quando eu digo que eu sou cientista, que eu estou concluindo o mestrado, meu mestrado, a minha tese está em andamento. A minha tese é ferramentas digitais para a melhoria da saúde mental da mulher imigrante na Nova Zelândia. Essa é a minha tese, né? Uhum. Latinos, asiáticos, mulheres, né? Quando a pessoa vê que eu falo isso e vê que eu sou astróloga no Instagram, meu Deus do céu! Nossa! Aí eu falo, tudo bem, meu amor, você vai e segue outra pessoa, aperta o bloco, vida que segue, É né? isso. Porque existe muito essa polaridade, né, Nauara? Como se as Muito. coisas só fossem isso ou isso. Mas, gente, existe um universo. Conhecimento filosófico, conhecimento religioso, conhecimento empírico. Empírico. Minha Perfeito. mãe, eu tava com uma alergia no pé, eu tenho desidrose. Cheguei aqui no Brasil um calor danado, a desidrose piorou. Minha mãe, ninguém ensinou para ela. Ela foi no quintal dela lá na praia, pegou guiné, umas flores, não sei, fez um banho e fechou tudo. É empírico. Vai Ah, dizer que não funciona, gente. né? Então, nossa, o seu trabalho é muito necessário, com certeza. Então, eu passei esses últimos meses todos num movimento de bastante silêncio. Eu voltei a criar conteúdo de novo. Mas eu já tô há 2 meses parada de novo, porque eu ainda tô calibrando esse lugar, sabe? Eu vi que você fez novas fotos, você está testando outras coisas, né? Entender. Então, criando essa narrativa, eu fiz toda a gravação de um curso agora, e aí, então, eu tô criando essa narrativa e sustentando isso internamente e amadurecendo isso dentro de mim. Por quê? Porque não é mais só criar e postar. Porque o meu negócio não é o Instagram, sabe? Mas é entender que eu tô construindo um legado. Um Uhum. legado sem pressa, sabe? Sem pressa. E com pausa. Porque eu não sou dessa de sem pressa e sem pausa, não. Eu pauso. A Pausa. Nauara, vou te dizer outra coisa sobre o seu momento, que não tem a ver com o seu mapa natal, mas tem a ver com o céu do momento, né? Que eu sempre ensino aos alunos que é muito legal, muito importante a gente entender esse rumo do mapa natal. Mas os planetas estão rodando, então esse simbolismo ele vai mudando também. A grande força da astrologia é você entender esses simbolismos e começar a usar de forma prática como uma guiança, não como uma sentença. Aham. Detesto isso, sem determinismo. Tem um planeta que se chama Urano. Urano é o regente do seu meio do céu, é o regente da sua melhor versão, né? E hoje no céu, Urano está em Touro. Então, o que que acontece? Urano está passando pelo seu ascendente. Ascendente é o momento que a gente nasce, Anauara, é o momento de renascimento. E vou te dizer uma coisa: Urano passa no ascendente somente para algumas pessoas, nem todo mundo vive essa experiência. Por quê? Porque o ciclo de Urano leva 84 anos. Então, você nasceu com Urano em Sagitário, lá em cima no mapa. Então, para ele chegar até Touro, deu tempo, entende? Porque ele fica 7 anos em cada signo. Mas se você tivesse nascido, por exemplo, como eu, Urano em Escorpião, para ele chegar a Touro, ele tem que dar. Ia levar mais de 42 anos, entende?
Então, o que você está passando é um trânsito que nem todas as pessoas passam, mas é um trânsito, é, é, é o renascimento. É o planeta da mudança, é a mudança de como eu nasci, está nascendo uma nova Nauara. Total, E total, essa Nauara é fincada nos cinco sentidos, porque Urano está passando em Touro. total. E é E isso aí. E Touro tem uma velocidade diferente, né? é, Touro digere. é. Então, a minha dica para você, depois a gente conversa offline, quando Tá, acabar. Depois tá, que acabar a live amanhã, eu vou dar uma olhada, eu vou te dar as datas, tá? Porque perfeito. esse trânsito é um trânsito que leva 7 anos. E eu não sei há quanto tempo você entrou nele, porque, ó, não tenho vergonha de dizer, fiz anotações e não tô com um mapa aqui na. Aham. Não, relaxa. Acabou, acabou a bateria do iPad. Senão eu tava com o iPad aqui com seu mapa no iPad. Eu vou dizer para você quando que Urano entrou em Touro Tá. e quanto tempo ele vai ficar com essa influência no seu renascimento. E aí você é muito legal você estar fazendo isso bem nessa fase que você está fazendo mesmo. Tá Uhum. perfeito, tá super alinhado. Tudo. Lindo. Muito. E aí, agora, exatamente nesse momento, eu tomei a decisão mais importante, assim, de direcionamento mesmo, com uma comunicação que agora não vai ser mais tão abstrata, que vai ser mais direta e tendo essa coragem de me comunicar, verbalizando e me expressando cada vez mais sobre dinheiro, de fato. Riqueza, Uhum, de fato, sabe? As relações, a mentalidade, olhando também essa mulher de negócios que eu sou desde os meus 8 anos de idade. com certeza. Então, vai ser essa integração do todo que eu sou e olhando a necessidade de quem, dessas mulheres que de fato me procuram, me buscam, e eu também vou acessar e chegar e transformar na medida que for possível também. Então, esse é meu momento hoje. Gente, que coisa linda. Amém. Amém. E que legal. Parabéns pela tua jornada, por ter coragem de ser quem você é, né? Que é uma coisa que eu acho que está permeando essas lives que eu estou fazendo e vai permear o nosso evento semana que vem. Eu digo assim, o nome do evento, Ana Laura, ele é Escolha o Seu Destino, porque eu realmente acredito que a gente pode escolher e construir o nosso destino. E não é uma positividade tóxica, assim, good vibes, de ó, vou vibrar e criei a minha vida perfeita. Não. Existe um contexto político, social, econômico, existem Tá, as nossas dores. Vivemos num país que foi colonizado. Eu olho para tudo isso. Eu tenho um olhar pragmático, concreto. Mas existe um espaço para agenciamento, a gente chama em psicologia, que é para a gente agir, né? uhum, Mesmo que esse espaço ainda esteja um pouco apertado, limitado com a situação política atual do país, esse espaço existe. E eu não uhum, vou deixar ninguém roubar nem mais um dedinho do meu espaço, né? Eu vou me assumir sim, eu vou dizer sim, eu sou autista, sim, eu sou cientista, sim, eu sou diferente. E a minha diferença é maravilhosa, e a minha diferença merece ser honrada, assim como a diferença de cada um de nós, né? Então, eu quero agradecer a você pela disponibilidade do seu tempo, de você honrar. ter dividido a tua história, que é linda, rica, e que a tua história possa inspirar muitas mulheres a prosperarem, a terem coragem de fazer isso que a gente está fazendo, né? Que a gente está se vulnerabilizando, a gente está abrindo o nosso coração, a gente está mostrando a nossa história, a nossa fragilidade, e eu acredito que é aí que está a nossa força, né? O nosso brilho. Muito. Gratidão, viu? Foi muito lindo. Gratidão por todo mundo que está aqui também acompanhando. Eu me senti muito, muito honrada em receber esse presente. Eu estava muito animada para essa live. Obrigada, meu amor. E olha, a gente com certeza vai se conectar fora da live. Vamos seguir conversando. E assim, a casa é sua. Sempre que você quiser, se eu puder agregar com as suas mentorandas, com o seu trabalho, eu estou à disposição, viu? Eu tenho totalmente à sua disposição. Gratidão, Anauara. Um beijo grande, meu amor. Tá. Brilha, ó. Aproveita essa energia de Urano passando aí pelo seu ascendente e Júpiter, que é o planeta da abertura e da prosperidade. Vou te dar essa dica final. Ele está passando pela sua casa 11, que é casa de grupos, né? Então, grandes oportunidades surgindo para você pelos grupos que você navega. Fica antenada por isso. Tá, Com perfeito. isso, tá bom?
Um beijo grande, minha querida. Tchau, tchau. Obrigada, viu, gente? A gente se encontra amanhã para mais uma live do nosso Esquenta. Tchau, tchau.